Pessoal, então acho que eu vou já começar, e aí se alguém chegar daqui a pouco, eu vou adicionar na sala e vai acompanhando a aula. Já coloquei pra gravar dessa vez. Dessa vez eu acho que não vai ter nenhum problema e a aula vai gravar direitinho. E, né, para caso alguém queira revisar ou quem perder ver. Mas hoje a aula é muito tranquila. A gente vai basicamente só terminar de fazer essa porta aqui. Terminando de fazer essa porta, nós vamos passar para como baixar e colocar adequadamente e modificar também os componentes baixados na Tree Zero House. E aí eu vou estar passando para vocês até inclusive um link com todos os objetos que eu usei. Mas eu já vou adiantar que eu vou estar passando esses objetos, né? Mas eu pelo menos gostaria que não tentassem usar todos eles iguais, sabe? Sempre tentar dar uma variada. E tá, e depois que a gente terminar de baixar os blocos, eu vou começar a passar. Eu acho que vai dar tempo tranquilo, porque é uma parte bem pequena essa parte de portas e objetos. Mas aí depois eu já vou começar a passar para confecção de uma bancada, que vai ser a bancada da cozinha. E aí, eu já vou falar isso aí agora, porque faltou falar na porta. Tanto essa porta que a gente está confeccionando, quanto a bancada que eu vou estar mostrando para vocês, elas não são obrigatórias de serem usadas no seu projeto final. A gente passa elas no curso porque é necessário ensinar como que seria um passo a passo de um modelo, de uma bancada, de uma porta, para para você conseguir sempre criar os seus próprios componentes e não ficar necessariamente dependendo e não depender totalmente da Treasure House. É claro que objetos mais complexos, nem complexos na verdade, né? Como por exemplo uma janela, não é um objeto complexo, mas que às vezes que é muito mais fácil você estar baixando na Treasure House do que você estar confeccionando sua própria. A mesma, e a bancada ela entra nesse mesmo estilo. Ela, você acha bancadas pré-prontas na Treasure House, só que é sempre bom você saber confeccionar a sua própria bancada, porque como elas variam de projeto em projeto, é necessário que a gente esteja aí sempre, muitas vezes modificando ela a ponto, essas baixadas, ao ponto delas virarem uma coisa completamente diferente do que era inicial. Então, sempre, às vezes é preferível você estar confeccionando a sua própria. Mas então acho que a gente pode começar com a porta aí. Alguém tem alguma dúvida aí antes de começar? Pode prosseguir tranquilo? Eu acho que tá beleza então. É, Então, né, a gente parou a última aula com a porta parada nesse estado aqui. E vocês só não reparam que eu tô com as portas que eu já vou utilizar no meu modelo, que eu já importei elas para cá para ficar mais fácil na aula. Mas aí, por enquanto, a gente dá só foco nessa porta aqui. Então, a gente fez aqui o bloco, a prancha da nossa porta e fez a maçaneta. E faltou pra gente colocar textura em tudo isso daqui e também colocar a maçaneta do outro lado. E como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai selecionar toda a nossa porta. E aí, a gente vai tirar a, é, a porta em si, deixando só a maçaneta, para a gente poder ter a seleção, para a gente poder ter a seleção só da maçaneta. Para você retirar novamente, né, a, a porta em si, é só você segurar o Shift do seu teclado e clicar em cima. E aí você vai ter a sua maçaneta selecionada. Depois que você fizer isso, nós iremos clicar com o botão direito em cima dessa maçaneta e vai ter a opção criar grupo. Como a gente vai criar o grupo, a gente vai ter certeza que nenhum detalhe dessa. Desculpa, acabei girando demais. A gente tem certeza que nenhum detalhe dessa maçaneta aqui vai ser perdido na hora que a gente copiar ela para o outro lado, ok? Então a gente vai pegar aqui a ferramenta Mover agora para a gente usar, para a gente copiar ela. Vou selecionar
um ponto aqui da extremidade do grupo. Vou clicar Ctrl para criar uma cópia. E depois clicar na setinha para cima do teclado para eu mover apenas no eixo vertical, ok? Eu vou descer aqui até encostar de novo na parte de trás da porta. Essa parte aqui fica um pouquinho difícil de você mexer, porque você tem que mexer de cabeça para baixo assim, mas não é algo tão complicado não. E só toma cuidado para não acabar girando demais, que nem eu acabei de fazer aqui, mas nada demais. E aí, beleza, a gente está com a maçaneta aqui criada, do outro lado, a gente está com uma cópia dela, só que ela está do lado errado. E aí, como que a gente, né, e aí, como que a gente pode estar consertando? Pode falar, Yasmin. Yasmin? É, explica de novo como que coloca a balança do outro lado. Sim. A gente vai. Primeiro você selecionou ela toda, certo? A gente selecionou tudo aqui. E aí a gente tirou a porta clicando Shift, né? Segurando Shift e clicando em cima. Deixando só a seleção aqui. E você teria. Opa, desculpa. E você teria isso daqui, né? Todo esse objeto selecionado. Você clicar com o botão direito e colocar em criar grupo para que nada disso aqui seja perdido na hora que a gente estiver descendo com ele para o outro lado. Aí a gente vai pegar a ferramenta mover, né, que a gente costuma usar ela para mover, mas ela também serve para copiar. E aí você pode pegar em qualquer canto que você quiser aqui, qualquer ponto. Desde que seja nessa parte daqui de cima, porque a gente vai encostar essa parte daqui de cima na parte de baixo da maçaneta da porta, para vocês entenderem que isso vai fazer sentido daqui a pouco com a próxima ferramenta. E aí, a gente vai pegar um ponto, no caso eu vou pegar esse daqui da... Esqueci o nome desse lugar aí. E aí, a gente vai clicando nesse ponto, a gente vai clicar Ctrl para... A gente vai clicar o Ctrl para poder estar copiando. E depois a gente vai clicar com a setinha para cima. Porque aí tudo que a gente fizer, toda a cópia que a gente fizer aqui... Peraí que o aplicativo acabou. Eu entrei... Eu fui admitir a pessoa que acabou saindo do aplicativo, desculpa. Voltando. A gente tem que pegar aqui, mover, segurei aqui e cliquei o Ctrl para copiar. E depois eu clico na setinha para cima, porque aí ela vai travar no eixo azul, né? Independente do lugar que eu estiver mexendo, ela vai ficar travada aqui no eixo azul. E aí eu vou só descer a câmera para baixo, né? Com a rodinha no mouse, descendo aqui até encontrar com esse pontinho vermelho aqui, olha. Seria o constrangindo em linha plana. E aí você clica aqui e ela já vai ter copiado para cá. Você pode até tirar a seleção se você quiser. Beleza? Sim. Foi. Beleza, obrigada. E aí, agora a gente teria que consertar, né? Consertar entre aspas, o lado disso daqui. E a gente teria duas opções. Ou a gente poderia pegar a ferramenta rotar. E aí com a ferramenta rotar, né? A gente seleciona a ferramenta rotar aqui. A gente selecionaria um ponto qualquer aqui, desde que ficasse com a rodinha vermelha. Vocês estão vendo que está uma rodinha vermelha aqui? Dependendo do ângulo de câmera que eu tiver, ela vai ficar azul ou verde. Para travar na vermelha, é só vocês clicarem na setinha que aponta para a direita. E aí eu selecionaria uma esquina, agora lembrando o nome do grupo, e aí depois eu selecionaria a outra esquina do grupo. No caso, eu selecionei essa da esquerda, vou puxar o mouse até a outra esquina e clicar novamente. E aí eu vou girar girar ela aqui até chegar até ela virar totalmente, dá 180 graus. Você pode digitar um ângulo 180 graus. E aí você clica e ela girou. Só que isso aqui não vai ser interessante para nós agora, porque a gente acaba tirando a maçaneta do lugar e depois disso a gente ia precisar girar ela de novo, porque agora ela tá de cabeça para baixo. Então a gente vai fazer diferente, tá? Um jeito diferente, mas que funciona da mesma maneira. Isso aqui foi só para mostrar que tem mais de um jeito de fazer a mesma coisa aqui no projeto. E o que que a gente fazeria aqui de um jeito mais prático?
a gente vai utilizar a ferramenta, né, que foi apresentada lá no começo do curso, que é o Scala, né? A gente vai selecionar o objeto que a gente quer, né? E no caso esse daqui de baixo, e depois selecionar a opção Scala que está aqui junto com o mover. E aí vocês vão ver aqui que vai ter vários quadradinhos verdinhos aqui, né? E aí a escala, além de ela servir de para justamente diminuir ou aumentar a escala de um objeto, ela pode estar espelhando ele. Como que a gente faz esse processo de espelhamento? Nós vamos pegar esse ponto do meio, esse ponto verde do meio aqui, ó. Seria o escala do eixo azul desde o ponto oposto. E aí, clicando nele, se eu arrastar para baixo, vocês vão ver que ele vai começar a diminuir, ele vai começar a achatar a minha maçaneta. Só que aí, se eu passar do ponto que achata a minha maçaneta, é, ele vai começar a espelhar ela. Até que vai chegar. Desculpa, pessoal, a câmera tá ficando meio doida aqui, porque é um muito pequeno. Mas, voltando, né? Ela vai começar a colocar numa medida certa, até que quando vocês chegarem até um certo ponto aqui de baixo, vocês vão sentir uma pequena travadinha no mouse. É bem sutil, não é muito forte, mas você sente que o programa dá uma travada nesse ponto, que seria o ponto de espelhamento. E foi até aqui, você não distorceu o... Você não distorceu o objeto. Só que aí a gente entra no problema. Eu consegui espelhar o objeto, mas eu movi ele para baixo. Eu não queria isso. E aí, para não ter esse problema, eu vou segurar o Ctrl enquanto eu estou fazendo isso. E ao segurar o Ctrl, eu vou estar. Ao segurar o Ctrl enquanto eu estou mexendo com essa ferramenta, eu vou aumentar ou diminuir a escala ou até mesmo espelhar, nesse caso, do objeto a partir do centro. Então, não tem uma movimentação do objeto no espaço. Deu para entender direitinho? E isso às vezes fica um pouco abstrato, esse negócio de você movimentar no espaço, né? A área da virada da porta. Mas depois que você fizer isso, você sentiu essa travadinha, você dá um clique e você tem aqui perfeitamente a sua maçaneta aqui já no, no local que ela deveria estar espelhada corretamente. Beleza? Acho que não é algo muito difícil de ser feito, não. É mais é, você já ter um treinamentozinho com ferramenta. Mas se quiser, eu posso explicar de novo. Acho que tá tranquilo. Explica de novo, por favor. Sim. Eu vou voltar com a maçaneta aqui para essa opção aqui, porque ela tá com ela virada. E aí a gente vai pegar a ferramenta Scala. A ferramenta Scala, no começo do curso, eu tinha falado que ela era utilizada para aumentar ou diminuir a escala de objeto, mas ela também serve para espelhar. Eu vou selecionar a maçaneta e depois eu vou selecionar a opção Scala. E aí, o nosso bloco aqui ele vai ficar cheio desses pontinhos verdes, que seriam os pontos que a gente pode usar para aumentar ou diminuir o nosso objeto, né? Clicando e arrastando aqui, eu consigo aumentar ou diminuir. E aí, quando eu Ctrl, em vez de aumentar ou diminuir puxando para um lado ou para o outro, eu aumento ou diminuo a partir do centro. Logo, o objeto ele não sai do lugar. Ele só aumenta ou diminui o tamanho, mas sem sair do lugar. E é isso que a gente está utilizando. A gente vai pegar um ponto do meio, e a gente está querendo espelhar a maçaneta para ela ficar de cabeça para baixo ali. Então, a gente pega um ponto de cima, você vai ter um achatamento dela, e a partir do ponto que ela achatou, quando você puxar para baixo, ela vai ser espelhada. Então, é mais ou menos esse o conceito. E aí, se a gente não estivesse segurando o Ctrl, na hora que a gente fizesse isso, a maçaneta ia descer para baixo. Mas como a gente vai estar segurando o Ctrl, ela vai fazer esse espelhamento sem sair do lugar. Que nem eu vou estar fazendo aqui agora. Eu selecionei esse ponto aqui, cliquei Ctrl, que vai ser a partir do centro, e vou estar arrastando essa minha face para baixo. O programa acabou dando uma travadinha. Aqui, ó. Eu acabei arrastando o mouse aqui para baixo, até o ponto que você vai sentir uma pequena travada aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu estou tentando movimentar o mouse. Chega aqui, dá uma pequena travada e depois eu continuo esticando, né, a partir do centro.
é nessa pequena travada que a gente para. E aqui quer dizer que ele foi espelhado, mas não teve nenhuma distorção, né? Ele está igual do outro lado. A gente pode soltar tanto o Ctrl quanto o mouse e tirar a seleção. Voltar com a ferramenta selecionar aqui e sair dessa opção de, de escala. Beleza? Beleza, obrigado. Então, a gente criou a nossa porta. Tá faltando a gente dar uma textura para ela e criar o. Gente, eu sempre esqueço o nome da. Eu vou estar mostrando para vocês porque eu acabo esquecendo o nome eu chamo de guarnição. 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 Desculpa, é que esses nomes assim me fogem na cabeça e aí acaba me embolando. Mas aí vai faltar só a gente fazer, né? A textura e a guarnição. Eu vou aplicar a textura primeiro, porque quando a gente aplica a textura numa porta, quando a gente aplicar a textura na porta, a guarnição ela já vai sair com essa textura. Então, eu vou pegar aqui, balde de tinta, é o mesmo processo de sempre que a gente está fazendo aqui. A gente vai selecionar uma textura e aplicar. Eu já tinha baixado uma textura de madeira aqui para casa. Eu vou estar só pegando ela aqui. Ela tá numa outra layer. Peraí, 2 minutinhos. Vamos acionar outra layer. O meu programa tá dando umas travadinhas hoje porque a internet daqui de casa não tá muito boa. Pronto. Eu já deixei aqui a cor separada que eu já tinha baixado, que seria essa. Mas vocês podem escolher qualquer outra cor que tiver aí no seu projeto. E aí, como a gente já tem um bloco aqui na nossa porta, na hora que eu clicar, ele já vai estar pintando todo. Mas caso vocês queiram fazer, sei lá, algo diferente, né? Colocar um detalhe na porta, é só vocês darem 2 cliques em cima da porta. E aí vocês podem editar aqui a textura do jeito que vocês quiserem, até desenhar em cima. Você vai ter o mesmo negócio de sempre, né? De edição dos outros locais. E para maçaneta eu vou estar pegando uma textura de metal aqui do próprio SketchUp. E funciona a mesma coisa com a porta, né? Quando a gente dá um clique, ela vai pintar tudo, porque é um grupo. Se a gente tivesse entrado dentro do grupo, que nem eu vou fazer aqui na parte de baixo, eu entrei dentro do grupo, né? E aí eu poderia selecionar cada lado da porta, né? Mas como da fechadura. Mas como é só um retângulozinho, é preferível e vai ficar poucos detalhes, eu prefiro ficar tudo de uma vez só. E aí agora a gente passa para a guarnição. A gente vai pegar aqui a porta nessa vista aqui superior e a gente vai entrar dentro do grupo da porta. A gente vai esquecer um pouquinho a maçaneta aqui agora e vai dar 2 cliques aqui dentro da parte da porta, da maçaneta da porta e virar ela de cabeça aqui para baixo, para a gente estar utilizando essa face daqui de baixo. Porque com a ferramenta equidistância, a gente vai estar puxando a guarnição a partir dessa parte de baixo da porta, ok? E eu vou pegar essa face aqui e vou dar 2 cliques em cima dessa face para que ela e as suas bordas fiquem selecionadas. Beleza? Como tá vendo aqui, ó, tá tudo selecionado. Fica um pouco confuso porque tem essas linhas aqui, né, que o eixo foi teletransportado para cá, mas eu acho que ainda dá para ver. E aí, novamente, né, não nessa aula de hoje, mas novamente em outras aulas, né, a gente vem aqui junto com do empurrar e puxar e pega a ferramenta equidistância. A gente vai dar um clique no meio dessa face e puxar para fora. Se eu puxasse para dentro, eu poderia fazer retângulos dentro dessa porta e aí fazer algum detalhe especial mais nessa porta, algum, né, de marcenaria, mas como essa porta aqui é bem simples, é mais para deixar no projeto, né? A iniciante não é necessário. A gente vai só puxar para fora. A guarnição em si, ela já foi algo que eu adicionei que em primeira instância no curso não tinha, né? E eu acabei colocando a mais porque como eu já falei antes, a gente ensina a porta, mas vocês podem estar colocando outras portas no projeto, né, que vocês baixam, que é mais simples, né?
Mas então, voltando, desculpa aí, viajei um pouco. A gente vai puxar para fora e vai dar o tamanho que a gente quer para nossa guarnição. Eu optei por uma guarnição bem fininha de só 0,05 metros, seria ali uns 5 centímetros. Não é muito grande, mas vocês podem estar utilizando o tamanho que vocês quiserem, beleza? Eu digitei 0,05, cliquei um Enter e ele puxou aqui. E que nem eu falei, como a gente já adicionou uma textura, aqui a nossa guarnição já saiu com a mesma textura da porta. Se vocês quiserem usar uma textura diferente na guarnição, vocês poderiam ter feito sem a textura antes e aí colocado aqui, então tá agora, né? Só que aí a gente não quer essa parte de baixo, né? A gente só quer da lateral aqui, das duas laterais, e aqui da parte de cima. Então a gente vai cortar essa parte de baixo, a gente vai pegar a ferramenta linha e vai vir, né, a gente está trabalhando aqui na parte de baixo daqui, vai pegar esse ponto da origem e clicar até chegar no outro canto da aresta, seguindo o eixo vermelho. E a mesma coisa do outro lado. Depois que eu fiz isso, essa área aqui ela ficou independente. Então posso selecionar ela e clicar no delete. E selecionar as linhas delas também e dar um delete. E agora eu vou fazer algo aqui que eu vou dar um empurrar e puxar para deixar a guarnição do mesmo tamanho da porta. Eu vou pegar o empurrar e puxar, vou selecionar a face da guarnição, né, que seria essa daqui. Vou botar no menos de zoom, assim que meu programa me atender. Pronto. Vou puxar aqui para cima e aí eu vou passar só o mouse em cima da porta que ele já vai ficar do tamanho exato dela lá. E aí agora, essa parte aqui vai sumir, né? Essa parte aqui da guarnição a gente pode tirar ela ou deixar. Eu vou estar tirando só para não ficar dando alguns erros depois no projeto. Mas vocês podem deixar, né? Eu vou estar ensinando os dois jeitos aqui, né? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar novamente o empurrar e puxar e vai puxar essa guarnição aqui para cima, só que dessa vez tem uma diferença, clicando Ctrl junto. Porque o que que isso vai fazer? Isso vai fazer com que o empurrar e puxar novo que a gente deu, ele seja independente. Eu não sei se vocês estão vendo, mas olha, eu vou estar tirando sem o Ctrl. Quando a gente vai puxar, empurrar e puxar sem o Ctrl, ele continua a mesma face e vai subindo com ela. Agora, quando a gente dá o Ctrl, ele cria uma linha de separação. Então, essas duas faces ficam independentes. Esses dois objetos ficam independentes. E eu vou também dar uma guarnição bem fininha, de 0,015 metros. Vou dar um Enter. E aí eu vou virar de cabeça para baixo e fazer a mesma coisa do outro lado. Cliquei no Ctrl para ficar. Vocês podem ver que dá até um maisinho em cima do empurrar e puxar. Vou puxar para baixo aqui e dar os mesmos 0,015. Pronto. E aí a gente já fica aqui com a nossa guarnição pronta. E aí, eu vou estar aconselhando vocês fazerem isso aqui, mas não é necessário, porque teoricamente uma guarnição ela seria assim, né, inteira, maciça. Mas para evitar alguns pequenos contratempos que a gente tem ao encaixar a porta, eu vou estar tirando eu vou estar tirando essa parte do meio, porque como não vai ser uma porta que a gente realmente consegue abrir e tudo mais, não tem importância, né? A gente está tirando essa parte do meio. E para tirar, a gente vai seguir o mesmo processo de apagar qualquer outra coisa. A gente seleciona as faces que a gente quer tirar e clica Delete. E aí fica sobrando só essa linha aqui e dou um outro Delete. Beleza? Por enquanto? Acho que tá tranquilo. E eu vou fazer isso aqui só dos outros lados agora. Selecionar também, Delete, apago a linha. Quem viu a aula no YouTube deve ter visto que eu deixei um bloco só nisso, nisso daqui, que ele já era um modelo mais simples, mas também estava dando muito problema da primeira turma com aquele modelo que tinha esse meio aqui preenchido na hora de colocar dentro do projeto. Então eu preferi tirar, cortar, tá? Mas fica
assim, à sua disposição, se você quer ou não. Mas eu acho que beleza. A gente tá com a porta pronta, basta sair do lado daqui de fora. E agora a gente vai girar ela para pro lado aqui de cima, né, para ela ficar reta, na vertical que nem outra porta. Para a gente fazer isso, a gente vai selecionar toda essa nossa porta. Você pode estar só arrastando ela toda aqui, né, ou dando os 3 cliques, tanto faz. E a gente vai criar um novo grupo. Maria, a aula está sendo gravada assim, tá? Pode ficar tranquilo que se você perdeu aqui, você consegue ver de novo, é bem tranquilo. Dessa vez eu acho que tá tudo certinho com a gravação. Por nada. Mas voltando então, a gente vai criar um novo grupo para que na hora que a gente estiver movendo essa porta, nada que a gente tenha feito aqui fique perdido no caminho. A gente clica com o direito, em cima da porta selecionada, e criar um grupo. Aí isso daqui vira uma coisa só. Em seguida, a gente vai deixar a câmera mais ou menos aqui, nessa posição que eu estou aqui agora, vendo a lateral da porta. Aí a gente vai usar a opção rotacionar. E junto com o escala e o mover. Depois disso, nem eu tinha ensinado no primeiro modelo da maçaneta, de como girar a maçaneta. A gente clica em uma. Eu me fugiu o nome de novo, corner, é porque esquina. Eu fico pensando em inglês e depois me confundo todo. Mas aí a gente pega nessa primeira esquina, né, que seria a parte do chão da porta, porque a gente quer que a parte do chão da porta continue ali, né? A gente não quer fazer que a parte de baixo fique para cima, né? Onde a gente seleciona primeiro é onde vai ser o centro da nossa rotação. Em seguida, a gente vai puxar vem puxando o mouse aqui até chegar na outra extremidade. Vai dar aqui no eixo, né? No, na esquina. E aí, ele já vai permitir a gente rotacionar. Para evitar que eu necessite ficar olhando se está retinho ou não, eu vou só digitar 90 no teclado e dar um Enter. Ele já entende que é 90 graus, como a gente dá na ferramenta rotar, né? E beleza, pessoal? Foi tranquilo? Se vocês estiverem com dificuldade em colocar o rotar no vermelhinho aqui, lembrando de novo, né? Só clicar na tecla que aponta para a direita do teclado, né? A setinha que aponta para a direita do teclado, ele fica travado no eixo vermelho. Então, enquanto tranquilo. E é bastante só colocar a nossa porta no lugar. Já tô com uma das portas ali, que foi a que eu fiz de modelo. Porque o resto da guarnição a gente vai terminar de dar os toques finais dela no local da porta, ok? E aí, se vocês quiserem utilizar essa mesma porta no banheiro também, porque no caso aqui as duas são iguais, mas eu poderia ter copiado elas. Eu sugiro isso, caso vocês queiram utilizar essa porta e não uma batida na Treasure House que a gente vai ver daqui a pouco, né? Depois de terminar a porta. Selecione a porta que vocês querem, cliquem em mover, Ctrl para copiar e deixem uma cópia aqui solta para vocês estarem utilizando depois, beleza? E vocês podem pegar aqui e fazer várias cópias para onde vocês quiserem. Como eu só vou utilizar duas portas dessas e já tem uma ali, eu não vou estar fazendo isso, porque é desnecessário. Eu vou estar voltando a aparecer aqui com a base das paredes. Não liguem para essas outras layers que são aqui escondidas, tá, pessoal? Por enquanto vocês têm que estar só com a layer da base, das paredes e da porta das janelas, né? O resto ali é agora no decorrer da aula de hoje. Aí a gente vai mover, né? A porta aqui para este vão aqui, certo? E aí a gente vai ter que acabar rotacionando ela de novo, porque né, a gente tem uma porta aqui que ela tá numa direção, o vão tá numa direção e a porta tá no outro. Mas nada tão difícil, a gente vai estar só utilizando a ferramenta mover, rotar novamente. A gente seleciona a porta, seleciona a ferramenta rotar, clica com a setinha de cima para ela travar no eixo azul, né, ela tá aqui azulzinha agora. Eu vou selecionar um ponto do pé dela
arrastar até a outra extremidade do pé dela e for dar uma girada. E aí, eu tenho que prestar atenção no quê? Na onde está a fechadura. Para onde eu quero que a porta abra. Se eu deixasse a porta aqui, agora, como ela está aqui agora, a porta, ela ia abrir pro lado do armário. Isso se a gente quer que ela abra pro lado da parede. Então a gente vai estar girando ela pro lado o contrário, que seria este daqui, né? Que na hora que a gente abrir, ela vai vir no. Vai abrir pro lado da parede. Por enquanto pode estar um pouco esquisito assim na mente, assim, mas na hora que encaixar no vão, vocês vão ver ali o certinho, né? Então vou dar um OK aqui. Ele girou. Ah, esqueci de falar. O ângulo foi de 270 graus. Mas eu poderia só ter digitado 90 também, que ia girar naquela direção. Não é nada de demais. A porta é girada, agora a gente tem aqui a porta e o local que a gente vai colocar ela. A gente vai selecionar um ponto de extremidade do chão dela novamente. Então a gente vai vir aqui e vai selecionar é, exatamente aqui, ó, o ponto que a gente quer que fique para. Tá mostrando na casa que fica mais fácil. Se eu quero que a porta ela fique mais profunda, né, que nem aqui no banheiro, do lado do corredor, que nem eu fiz aqui, a gente vai estar pegando o ponto de trás da porta. Se quer que o lado profundo fique pro lado do quarto, a gente vai pegar o lado da frente. No caso, eu quero daqui o de trás, eu quero que o lado do corredor fique com o lado mais profundo. Então, vou estar pegando aqui a traseira da porta aqui. Vou vir selecionar ela, vou pegar a ferramenta mover e selecionar este ponto dela aqui fora da guarnição. Vou vir aqui agora e vou arrastar ela até o local que a gente vai deixar ela. Chegando aqui, ó, a gente tem aqui o chão. Eu não fiz divisão aqui, pessoal, né, antes que alguém pergunte, caso alguém tenha essa dúvida, porque aqui no caso eu estaria pensando que é como se eu estivesse trabalhando com piso vinílico, que tem essa possibilidade de você fazer uma coisa só. Mas também, né, divisões de piso aí foi conta de vocês e seu projeto, certo? E a gente vai colocar aqui, ó, nesse pontinho aqui, olha, do, do projeto. A gente pode ter que chegar bem perto da câmera para conseguir pegar. A gente chegar aqui e ele vai dar ali extremidade, que seria a extremidade da parede. A gente dá um clique e espera o programa responder, que tá um pouco pesado. A internet não tá muito boa hoje. Pronto. Aí vocês podem ver que desse lado, de dentro do quarto, de onde a porta ficou rente com a parede, ficou tudo beleza, né? A gente tem aqui a guarnição encaixada direitinho onde ela deveria estar. Só que se a gente virar pro outro lado, a gente está aqui com o problema de que ela não é profunda o suficiente. E no caso também, se vocês quisessem deixar ela no meio a meio, vocês poderiam só. Eu vou estar. Vocês poderiam passar. Vou estar demonstrando isso aqui. Assim que o programa voltar a me responder, vocês poderiam passar uma linha. Eu vou estar movendo a porta aqui novamente. Vocês poderiam estar passando uma linha aqui no meio, entre. Não é bem aqui no meio. Eu vou pegar ela aqui agora. Vocês podem ver que quando a gente chegar perto dessa linha aqui, ó, ele vai me dar aqui, ó, ponto mediano. Eu arrasto só até aqui, mediano novamente. E aí, com mover, eu selecionaria o outro ponto mediano da porta do chão dela e arrastaria até o ponto mediano dessa minha nova linha. E aí ela ficaria selecionada ali bem no centro, sabe? Mas esse aqui não é o caso de agora, não é o que eu quero, não é o que eu estou querendo para o meu projeto, mas se vocês quiserem também, fica na opção de vocês. Acaba que esse detalhe não vai ficar muito aparente por conta de que é um detalhe mínimo, né? É tipo assim, o posicionamento da porta. Então, isso daí seria colocado em outros, né, na descrição do projeto, né? Mas então pode ficar tranquilo. E aí, vem aqui, né, gente? O que que a gente vai fazer para estar corrigindo esse erro? É um pouco difícil, tá? Mas se prestar atenção, fica tranquilo de fazer. No banheiro, como a gente tem a divisão do piso, ou então nos seus projetos que vocês tiverem feito,
é mais fácil. Mas aqui no meu caso, como não tem, eu vou estar delimitando aqui até onde que vai o chão da porta. Vocês vão entender daqui a pouco. Por que eu estou criando essa linha. Acabou criando uma face, eu vou estar apagando ela. E aí eu vou novamente desabilitar a layer paredes. Depois que eu desabilitei a layer paredes, para que eu desabilitei a layer parede? Para que eu possa estar vendo aqui, olha, o resto da nossa guarnição, que acabou ficando pro lado de fora. E aí, eu vou entrar novamente na área de seleção da nossa porta. Vou pegar o empurrar e puxar. E agora eu vou estar selecionando essa face aqui da guarnição e puxando para frente. Até encontrar, é, até encontrar com essa nossa linha aqui. Se quiser, pode puxar um pouquinho. E depois que a gente fizer isso, a gente vai puxar um pouquinho mais para fora. Que seria o que ela sai para fora da parede, né? E a gente tinha combinado aí de ser ponto 0,15. Foi do outro lado, né? Mas, novamente, como isso aí depende do projeto seus, pode colocar um outro valor. Então, eu dei um outro offset. Dessa vez não precisou colocar o control, porque continua a mesma parede. E aí agora eu posso sair aqui do grupo. Posso apagar essa linha daqui de baixo. E reativar a layer de paredes. E vocês vão ver ali que ela já ficou com a guarnição pro lado de fora. Pode acabar acontecendo, está acontecendo que nem no meu aqui. Como a guarnição está encostada literalmente ali com a nossa parede, com o vão da nossa parede, fica dando esses erros de textura aqui, ó, entre a tinta da parede e o entre a tinta da parede e o nosso, desculpa, me fugiu o termo, e, e a nossa guarnição. Aí, para consertar isso, vocês podem só estar entrando dentro da edição e a gente vai dar um empurrar e puxar aqui mínimo pro lado de dentro da porta. É ponto 0001. Dá um enter. É tipo assim, milímetros. É só para você não ter esse erro. E geralmente acaba acontecendo. Beleza? Tranquilo? Eu acho que eu acabei falando coisa demais de uma vez só, né? Mas deu para entender? Acho que acabei empolgando aqui, mas não é muito difícil de estar pegando. Tudo bem então? Então eu vou só terminar de corrigir aqui a porta, onde está dando esses pequenos defeitos, né? Vou dizer defeitos de modelagem. Nesse lado aqui de cá também pode acabar dando na parte de cima, mas acaba que não tá aparentando, então vou deixar sem, porque não deu nenhum defeito. E aí a gente já tem as nossas duas portas prontas. Basta agora a gente pegar as nossas janelas e a porta principal da frente, que por ser de correr, a gente vai estar pegando na Freezer House. Eu posso estar passando então para Freezer House para a gente estar baixando esses nossos componentes? Eu acho. Acho que sim. Então, a gente vai estar entrando novamente agora na Freezer House para estar escolhendo algumas portas e janelas para o nosso projeto. Eu já estou com as minhas selecionadas aqui que foram baixadas no modelo, que vieram do modelo principal, mas eu vou estar passando aqui tudo novamente, beleza? Né? Eu vou estar passando tudo aqui passo a passo, não vou simplesmente puxar aqui pro lado. Então, novamente, né? Com a layer portas e janelas ativadas, porque a gente vai estar baixando tudo que tiver vindo na layer portas e janelas. A gente vai entrar na Treesetter House, clicar no símbolo dela e a gente vai escolher uma janela. Eu não vou, vocês podem fazer isso depois da aula, de estar escolhendo as janelas e portas da sua casa, mas eu vou só pegar uma aqui de referência para ensinar os processos de adequação nela no modelo. E aí fica ao seu critério, o tipo de porta que você quer colocar, o tipo de janela que você quer colocar. Só tomem cuidado
com justamente o tipo, né? Por exemplo, você coloca uma porta pivotante de entrada. Se você colocar uma porta pivotante nessa entrada de 2 metros, você tem que ter a consciência de que só a porta vai rodar 2 metros para dentro da sua casa. Então você teria que deixar todo esse espaço ali de 2 metros sem nenhum móvel, o que é algo bem difícil, né, e sem contar a circulação e tudo mais. Então só tome cuidado com essas escolhas assim, né? No, de qual você vai colocar para não ficar conflitante a sua mobília com, com as suas esquadrias, beleza? Então, abertura do house, vou estar procurando uma janela. Vou digitar aqui janela, dá um enter. Quando você pesquisa em inglês, window, geralmente procura. Você costuma achar até uns mais. Alguns modelos mais detalhados, maiores. Mas pra gente aqui tanto faz. Eu pesquisei aqui, apareceu todas essas janelas aqui. E eu vou estar só diminuindo o tamanho do arquivo para no máximo 2 megabytes. Pra gente não estar baixando nada pesado. Isso aqui a gente vai estar fazendo com todos os componentes, tanto dos móveis, decoração e tudo mais. Que nem eu te expliquei na primeira aula, sempre baixem coisas de até 2 megabytes, porque mais do que 2 megabytes, seu projeto vai travar. É assim, dito e feito, você colocou um item assim de mais de 2 megabytes, geralmente trava. Então tome cuidado com isso. É claro, né? A gente vai estar colocando um monte de 2 em 2 e aí vai só pesando. Mas, e também, vamos dizer que você achou em um de 3 megabytes. Beleza, coloca. Só toma cuidado para não ficar pegando arquivos muito pesados. Eu achei esse daqui interessante, essa janela X aqui. E aí eu vou clicar em download para estar colocando ela dentro do meu projeto. Clicar aqui, ela está falando que está ensinando no modelo. E é uma janela enorme. Bom que já vai estar dando aí para a gente já colocar ela aqui justamente no que eu quero, né? Eu vou estar pensando ela como se fosse uma janela para o quarto. Então vou estar arrastando ela aqui. Eu tô quando a gente baixa um componente, né, do Anti-Zero House, ele já vem com o Move ativado. Eu vou estar só colocando ela aqui onde ela deveria estar, nesse cantinho aqui, né, nessa extremidade de dentro. Talvez eu precise estar precisando colocar 2 moveres, mas nada demais. Só que aí a gente tem este problema aqui. A gente tem uma janela que é maior do que a casa. E como arrumar? Porque muitas vezes a gente tem esse problema, né? O, de estar colocando ela do tamanho certo. Para isso, a gente vai estar só trabalhando novamente com a ferramenta escala. Eu vou clicar aqui no escala. Eu já estava com a janela selecionada. E apareceu aqui os pontos verdes. E aí, nesse caso, como a gente quer deixar do mesmo tamanho, tanto da mesma proporcionalidade, a largura com a altura, eu vou estar selecionando este pontinho aqui do meio, olha, dessa quina aqui. Vou afastar um pouco mais para vocês verem. Aqui, ó. Todos esses do meio das quinas podem ser selecionados, beleza? Vou clicar nele e vou puxar para baixo até encontrar o tamanho ideal da minha janela. Vocês podem ver que aqui, ó, ele mantém a proporcionalidade, mas se eu puxar aqui para o lado, ele vai dar uma pequena escada até chegar no tamanho ideal. E aí eu já tenho aqui a janela perfeitamente posicionada. Se eu quiser ir do lado de fora, ficou faltando arrumar um pouquinho do lado de dentro, porque ela ficou um pouco esguia, né? Vocês podem ver que está faltando parte aqui. E aí a gente vai estar corrigindo isso também com a parte, novamente com a escala. A gente seleciona o objeto, novamente a gente seleciona a escala, e aí dessa vez a gente coloca no meio, para a gente estar aumentando aqui essa face, até ela encostar no, na parede do jeito que a gente queria. E aí ela tá aqui certinho. E aí, o especial a gente tá fazendo isso. Que isso daqui a gente vai usar muito em móveis, que eu vou falar aqui agora. Essa janela é um componente. E aí os componentes, como eu tinha explicado na primeira aula, eles podem ser
Eles podem estar sendo utilizados mais de uma vez. As cópias que você fizer dele, elas não vão pesar no seu arquivo, porque ele usa como uma principal. Mas qual é o problema disso? O problema disso é, todas as cópias que você gerar, elas vão ser idênticas à original. E se você tentar modificar uma cópia, você vai modificar a original. Que nem eu vou fazer aqui agora. Eu vou pegar essa janela, e aí vocês podem ver que ela está aqui na aba de componentes. Eu vou até aqui. Tem muita coisa aqui que eu deixei ocultado. Ela está aqui, ó. X janela antiga, ok? Na aba de componentes, só vocês entrarem aqui. São 6 quadradinhos, se vocês quiserem ver isso. É que nem isso aqui na primeira ou segunda aula. E aí você tem aqui a opção de ver os componentes e ver como que eles estão, né? E clicando na setinha ver o que eles têm. Eu acho que isso aí não é novidade, né? Já é algo passado. E aí, eu vou estar fazendo uma cópia para ser a janela da cozinha. Então, vou pegar aqui o mover, vou dar um Ctrl e vou copiar. E aí eu não vou levar lá na janela da cozinha porque eu quero que vocês vejam. Desculpa. Eu quero que vocês vejam aqui, ó, direto a comparação do que vai acontecer. Eu vou estar deixando no mesmo campo de visão, tá? Isso daqui, olha. Vamos, né? A gente tem a cópia dessa janela aqui que seria um componente. E aí, eu queria modificar ela para ficar do tamanho correto da cozinha. Só que na hora que eu vim aqui com a ferramenta escala, por ser uma cópia de um componente, eu acho que eu fiz errado, mas geralmente a outra devia estar. Foi só para me desmentir isso daqui, pessoal, desculpa. Mas tem alguns componentes que isso acontece. Eu não sei porque que na janela aqui não aconteceu isso, mas geralmente acontece de quando você faz essa cópia desse componente, depois que o programa destravar. Mas, continuando. Geralmente, quando você faz essa cópia desse componente, por ser justamente um componente, o... quando você modifica um, você acaba modificando os outros. Eu não entendi por que que o... aqui não deu, aqui a outra janela não modificou, porque geralmente isso acontece, tá? Não é... Eu vou estar demonstrando de uma outra forma aqui, e como a janela não deu, eu estou demonstrando com um cubo, mas vocês pensam que é a janela, tá? E o cubo que eu vou fazer aqui, e aí vai dar... eu tenho certeza que vai dar certo. Mas geralmente tem um jeito de corrigir isso. Vou fazer aqui um cubo rapidinho. Me desculpa, eu realmente não estava esperando. Realmente não estava esperando esse pequeno contratempo ali no, na, na janela nessa demonstração. Eu vou estar criando um componente aqui. Só esse cubo aqui, nada demais. Criar componente. Pode ser cubo. Ok. Tá criando um componente. Eu vou fazer várias cópias dele aqui agora. Fazendo 5 cópias. Eu tenho aqui todas essas 5 cópias. Se eu pegar esse componente e modificar, que nem eu vou estar fazendo aqui agora, eu vou. Aqui, olha. Agora vocês estão conseguindo ver? Tudo que eu estou fazendo em um componente está acontecendo nos outros. Era para isso ter acontecido na janela. Eu não sei por que, que não aconteceu na janela. Mas tem muitos móveis que quando vocês copiam eles e depois tentam modificar, acontece a mesma coisa, tá? Vem aqui, ó. Tudo que eu tô fazendo em um vai modificar o outro. E aí, para isso não acontecer, a gente tem a opção de tornar um objeto único. Nem vou estar pegando esse, agora é um paralelepípedo, como teste. Ele ainda assim é uma cópia de todos os outros. Se eu entrar na modificação dele e puxar algo dele, ele também vai ser modificado da mesma maneira, né, que nem aqui eu modifiquei todos os outros. Só que se eu clicar nele, né, tá com ele selecionado, ele sendo um componente, e clicar com o botão direito, eu vou ter uma nova opção aqui,
né, na parte de componentes, que é o tornar único. Que vai fazer justamente essa opção de tornar esse componente separado dos outros. Eu vou clicar aqui, cliquei em tornar único. E agora vocês podem ver que o que eu fizer nesse componente não vai mais afetar o outro. Porque agora, como o nome da própria opção falou, ele é um componente único. Ele não está mais ligado aos outros componentes. Os outros, né, que se eu tentar modificar aqui, eles vão estar continuando modificando normal. Só aquele que eu pedi para não ser mais modificado e vai parar de ser. Não é na. E isso daí entra muito para quando. Eu acabei apagando eles, tá? Mas aí entra muito na hora que você for, por exemplo, colocar cadeiras na cozinha e você quer modificar algum detalhe numa cadeira de uma cozinha, ou então coisas assim. Ou então aqui da janela mesmo, você aproveitar uma janela que tem esse efeito, que eu infelizmente não entendi por que que não aconteceu, mas é assim, sabe? E aí você vai colocar todas aqui, de pouquinho a pouquinho, a sua janela no banheiro, no quarto e tudo mais, até fechar toda ela aqui. Beleza, pessoal? Deu pra entender? Pegar na terceira house, colocar do tamanho que você quiser. Você pode alterar a cor. Se você entrar dentro do componente, ele ainda é um bloco normal, ele ainda é algo do SketchUp, você consegue estar modificando aqui, colocando novas estampas nele e tudo mais. Não tem nada de diferente. Nem que agora. Eu acabei de colocar uma estampa diferente na janela para deixar ela de uma outra cor. Pode estar fazendo aí do jeito que vocês quiserem. E aí é deixar a criatividade fluir. Eu vou estar apagando essa janela porque ela não é a que eu vou estar utilizando, beleza? E aí lembrando aquela regrinha que eu falei lá na primeira aula, eu criei aqueles dois componentes, né, aqueles dois retângulos e baixei aquela janela, só que eu não estou usando mais elas. Para mim, elas são inúteis. Então, entre na aba de componentes, vem aqui na casinha e clica no botão eliminar componentes. Aqui tem um monte de componente aqui aparecendo, que já são de móveis que eu já trouxe aqui para na próxima aula você já tenha eu já tá com todos os móveis aqui. E eu só estão ocultados. Mas aí você só vem, eu vou estar procurando aqui, ó. Achei aqui, ó, a janela que a gente tinha baixado. Vou clicar aqui no símbolo de reciclagem e ele sumiu. E no mais é isso. Vocês vão estar vindo aqui na Truziary House. Vocês vão falar, eu quero mobiliar o meu quarto. Então, vocês vêm e pesquisam quarto, cama. E aí, vocês colocam ela no local que vocês quiserem, usando o. Vocês podem ver que tem várias camas, só tomar cuidado novamente, né, com o tamanho, de 2 megabytes no máximo. Seleciona o que você quer, download, ela vai aparecer e você usa a ferramenta rotar ou mover para o lugar que você quiser e vai colocando ela bonitinho até chegar onde você achar melhor. E aí, essa parte justamente de colocar os móveis, depois que vocês colocarem a janela, e aí que vem aquele tanto de layer que vocês devem ter visto aqui. Assim que meu programa destravar novamente. Eu criei uma layer para cada local. Eu vou estar só colocando as portas e janelas que eu já tinha colocado aqui. Eu vou estar disponibilizando essas portas e janelas daqui. Eu vou mandar o link para vocês agora, tá? Mas aí, vocês tomem muito cuidado, porque na última oferta do curso, eu falei, pessoal, criem uma layer chamada mobiliário. E aí, todo mundo criou só uma layer chamada mobiliário, vieram aqui na parte de layers, adicionaram uma layer e colocaram o nome mobiliário. E aí, tudo que eles foram baixando, né, tirando portas e janelas que eles deixaram aqui na layer, portas e janelas que eu também pedi para criar, foram colocando lá.
Só que aí chegou um ponto que já tinha tanta mobília, mas tanta mobília, e tinha algumas pessoas com a internet mais fraca, que o programa não estava tentando salvar, que o programa estava simplesmente fechando do nada. Então, dessa vez, eu vou pedir para vocês criarem mais layers enquanto vocês estiverem mobiliando. A cozinha, como a gente vai estar mexendo com. Se vocês forem utilizar a bancada do que eu vou estar ensinando, ainda dá tempo de começar ela nessa aula, eu vou estar falando para vocês fazerem a cozinha depois. Mas se vocês quiserem utilizar a outra bancada, vou estar mostrando qual que é, vou estar habilitando ela para ser mostrado. Assim que o programa destravar novamente, vocês podem deixá-lo de lado. Por enquanto, né? Vocês deixam a cozinha de lado por enquanto, aí vocês vão mobiliar o banheiro, aí vocês colocam lá o chuveiro, a bacia sanitária, aí vai no quarto, vai no que vocês acharem mais interessante de estar sendo mobiliado nesse momento, sempre criando uma layer para cada. Tô esperando o programa destravar. Vocês me desculpem. Aqui, ó, por exemplo, vocês podem estar vendo aqui também, ó, foi só eu adicionar a layer que tava com portas e janelas, e olha como que o meu programa tá travando, ele tá agarrando assim pra girar, né? E vocês podem ver, olha, que ele tá dando umas boas travadas na hora que eu tô girando. Mas a bancada que a gente vai fazer vai ser essa daqui, olha, pessoal. Tô fazendo essa bancada aqui hoje ainda. Não é só o começo dela, não é ela toda, tá? Vocês podem ficar despreocupados, porque é bem. Ela é um pouquinho difícil, mas quem quiser fazer ela, eu vou estar ensinando. De qualquer jeito, eu vou estar ensinando ela, né? Mas quem não quiser fazer ela por si só, eu vou estar disponibilizando o link para vocês estarem baixando ela e colocando nos seus projetos. Só tomando cuidado justamente por ela que ser bem pesada. E aqui mesmo estando dentro da minha casa ali, vocês podem ver também que eu já deixei alguns pontinhos de iluminação. Eu deixei. Isso daqui a gente coloca depois que a gente tiver com o forro pronto, tá? Então vocês não precisam se preocupar em baixar luzes agora. Vocês não colocam as luzes só no final, ok? Tem alguma dúvida quanto a isso? É mais vocês ficarem aqui baixando os móveis. Isso vai ficar aí pra. Eu não vou falar pra próxima aula porque é muita coisa. Eu vou falar pra semana que vem. Né? Vocês já estarem com todas as mobílias da casa, né? De conteúdo baixado no Zero House. Na semana que vem, beleza? Não é algo difícil, é até gostoso. A parte mais gostosa é agora, que é essa parte de você estar colocando o todo o seu mobiliário dentro da casa e ver o que combina, o que não combina. É algo muito legal de se fazer. Você tem que estar justamente tomando só esse cuidado, né, de travamento, que vocês podem ver aqui no meu mesmo, que todos esses móveis aqui, o armário, por exemplo, o armário eu fiz ele à mão. Eu criei todo esse armário aqui também, junto com a bancada. Foi uma criação que eu fiz. E para ficar mais leve, né, em vez de baixar um armário super detalhado, eu criei um armário mais simples e tentei utilizar os blocos mais simples possível, mas mesmo assim fica um pouco travado. Né? Isso aí, infelizmente, a gente não consegue estar evitando por ser uma versão, por estar aí numa versão online. Mais alguma dúvida quanto a isso? Eu posso ter explicado de um jeito que não ficou legal. E vocês querem que repete? É só uma dúvida, a questão da textura. É que você chegou a falar na outra aula sobre ter uma certa textura que ela não dá aqueles riscos, né, entre uma textura e outra. Só que eu Sim. esqueci. Porque normalmente quando eu tô baixando, ela tá vindo com esses quadrados mesmo que ela dá, né? Ela não tá ficando totalmente uniforme. Ela tá ficando com erro de. Como que fala? Desculpa. Ela não fica encaixada no local correto? Você tá baixando a textura, certo? Tipo, ela não fica sólida, não fica toda uniforme, né? Na hora que eu vou aplicar a textura no componente,
Aí ela tá ficando com aquelas divisões. Eu acho que você chegou até a falar a correta para baixar, só que eu acabei. Ah, sim, é que ela não tem continuidade. É isso. Isso aí. Aham. Então, você tá baixando pelo Treezery House ou no site que eu passei? Só pra saber. Não, eu peguei aqui só para me testar da internet mesmo. Peguei, Ah, escrevi textura, né? Aí eu hum. tô tentando aplicar num componente aqui. E aí ela tá ficando com esses skins. Pra você tá corrigindo isso, é porque isso daí é por conta que é a textura que não tá encaixando. Então, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que pesquisar na hora que você for baixar na internet, escrito no meshes. Eu acho que em inglês seria, em português seria. É muito difícil. Eu acabo pegando os termos em inglês, mas acho que em português você pode pesquisar, por exemplo, de piso, textura, piso de porcelanato sem emendas, sem emendas. E aí você tem que testar. Nessa parte de buscar da internet, pegando em Google, essas outras coisas, geralmente dá esse. Geralmente, né, dependendo do que você pega, dá esse erro de continuidade. Isso daí, infelizmente, não dá pra, não dá pra corrigir no programa, né? Porque já é um erro da textura. Entendi. Depois eu vou dar uma olhada no site lá. Então tá Uhum. bom, obrigada. Pode Uhum. prosseguir. Então, pessoal, eu vou só estar passando para vocês aqui o link da mobília e das portas. E aí, para quem quiser usar de base, eu vou estar passando no chat agora. O primeiro que eu vou mandar é só da porta e da janela. Esse daqui vocês podem usar igual, não tem importância, tá? Vocês podem estar colocando isso daqui no seu projeto e não tem importância nenhuma. Essa parte a gente deixou mesmo para eu deixei para que quem quisesse tá vendo isso daqui, tá copiando, não tem importância. E aí, tá mandando aqui no chat. Pra ver, eu vou estar passando isso no grupo também, tá? E esse link, você só precisa estar colando. Eu expliquei isso inscrito no grupo, inclusive. É só vocês estarem colando aqui na barra de pesquisa. Então, o Terceiro House, que ele já vai aparecer aqui para você fazer o download. E ele já vem até aqui na posição correta, sabe? E vocês podem estar utilizando. Nessa, eu não me importo. Aí vocês podem mudar a cor e tudo mais. Pode deixar igual, pode mudar a cor, fazer a modificação que vocês quiserem. E aí, eu também vou estar passando um link que tem todo o mobiliário que eu utilizei. Mas é aí que já vem o meu alerta. Não utilizem. Eu deixei, porque era mais fácil do que eu separar esse arquivo em vários pedaços. Mas não utilizem todos. Se vocês quiserem utilizar o que está aqui no projeto, o que está esses objetos, vocês podem estar utilizando, mas não utilizem todos. Só os que vocês acharem necessários. Vocês não encontraram nenhum que vocês acharam legal, então aí vocês já podem estar utilizando aqui. Mas de preferência não usem todos eles, tá? Esse segundo link. E aí para estar acessando ele no Twitter House é a mesma coisa, ok? Tá, só esperando o programa voltar à vida. E aí a gente tem aqui ainda mais ou menos meia hora. Então, como a gente está com pouco tempo aqui, eu vou dar duas opções para vocês. Vocês falam qual que vocês acham melhor, tá? Vocês acham melhor aqui? Porque a bancada tem muito detalhe e eu tô com medo de cortar a explicação dela e aí ficar muito difícil para entender depois. Então eu vou dar essa opção aqui agora de inverter aqui.
Vocês querem que eu ensine só a laje hoje, sem telhado, nesse último tempinho, o que é fácil. E aí, na aula que vem, a gente já pega a bancada do zero da cozinha. Ou vocês querem que eu já comece a bancada da cozinha e na aula que vem a gente, a gente termina a bancada e passa pro telhado. Por mim pode ser o telhado. Então, vou pro telhado, alguém, mas aí, quer expressar opinião? O programa travou. Isso aqui é normal, tá, gente? Esse negócio do aguarde, somente por conta dos blocos, né? Que nem eu falei, é pesado. Pesa demais essa parte de que você deixa com bloco. Mas então, eu acho que alguém Seu talhado mesmo. não vou estar passando telhado. Ele é bem simples. E não é muito difícil. Tipo, vai ser só. Na verdade, nem é o telhado, né? É só a laje. E aí a gente passa pro telhado. Porque é uns detalhezinhos mais ou menos chatinhos, mas nada demais. Terminar de colocar os móveis no lugar e vai dar o tempo certinho. Mas, enquanto eu tô fazendo isso daqui, vocês estão tranquilos com seus projetos aí? Tá fluindo? Eu sempre esqueço de falar isso, pessoal, mas tem que sentir a vontade de estar compartilhando seu projeto na aula, pode falar que eu paro a minha transmissão, até para mostrar dúvidas, né? Eu paro a minha transmissão e aí deixo vocês entrarem aqui no meu lugar e mostrar o projeto, e ver dúvida e tudo mais. É opcional. Então, pronto, coloquei todos os móveis no lugar. Como eu não vou estar utilizando essas texturas aqui, eu vou estar apagando elas também. E eu vou estar deixando aqui só as paredes e o chão. E vou estar criando aqui uma nova layer para dar continuidade aqui para a criação da nossa laje. Que bom com a laje criada, vocês podem até colocar a luz, né? Vocês podem estar colocando a luz agora. Como vai ter essa opção, né? Colocando uma cor um pouco mais diferente, pronto. A gente vai estar chamando essa nova layer de laje e laje de telhado. Mesmo que hoje a gente esteja trabalhando só com a laje e vou estar entrando nela aqui na edição. Então vamos começar, né? Eu tenho aqui, a gente precisa fazer esse fechamento que ficou faltando aqui. Para a gente fazer esse fechamento, a gente vai precisar estar criando um novo retângulo em cima dessa nossa base aqui. Mas para que a parede daqui de baixo não seja afetada, a gente vai criar um componente, um grupo temporário entre o chão e as paredes. A gente seleciona toda a casa, clica com o botão direito e clica em criar grupo. Só para ter certeza que na hora que a gente vai fazendo a laje, essa parte daqui de cima, a gente não tenha nenhum conflito, não acabe estragando alguma coisa. Uma segurança a mais, né? E aí a gente vai pegar aqui a ferramenta retângulo e vai estar passando aqui de uma extremidade à outra da casa, como se a gente estivesse fazendo uma outra planta abaixo aqui em cima. Vocês podem ver aqui, ó, que inclusive ela fica um pouquinho, né? Ela tá dando conflito aqui com a outra parede, com a parede, tipo, tá uma em cima da outra. Depois que a gente, então essa parte é bem tranquila. Basta a gente só dar o tamanho para ela agora. A gente vai pegar e vai puxar e vai selecionar essa face. E vai puxar para cima. A gente pode, aí a gente lembra, né? Nosso pé direito tinha 2,80 com a espessura de 0,15 de laje. Então, vocês podem ou escrever 0,15, dar um Enter, ou então só passar o mouse em cima dos nossos pilares que já tem 2,95. E aí a gente fica com essa pequena lajezinha, ela é bem fininha, para
pro nosso telhado aí, né? Porque chamando isso aqui, né, eu tô chamando isso aqui de uma laje, mas isso daqui seria mais para um forro, né? Como a gente tem só um pequeno erro, eles não de ponto 15 já dá pra você você consegue fazer algo legal. Mas nessa casa aqui, por exemplo, seria um exemplo de um forro, algo assim. Pessoal, as colunas são de erros que eu vi no meu próprio projeto, né? As minhas colunas são de um tamanho errado. Minha coluna é a altura da minha casa. Ela tá com 2,88. Então, deixa eu corrigir isso aqui, pessoal, vocês me desculpem. Bom, erros acontecem, né? Uns erros de última hora, assim. Eu vou estar corrigindo isso aqui agora, só pra dar essa continuidade aqui. Eu devo ter alterado isso daqui sem querer em alguma outra hora, em alguma outra hora. E eu vou corrigir também o pessoal da cozinha, que deve ter ficado flutuando e eu não devo nem ter percebido. Mas nos seus aí, no caso de vocês, já deve ter dado o tamanho certinho. É erro meu, de alguma hora que eu tava fazendo a modelagem, eu devo ter pegado errado. Quer ver? Ó? Vamos chegar aqui perto. Aqui, ó. Tá flutuando. Acontece. Acontece nos melhores projetos, né? Muito bem comum isso acontecer. Só corrigir. Mas que em ponto 15 já é um tamanho bom de laje, né? Eu não tenho o assim, já é um tamanho legal, razoável que você está utilizando. Pronto. Agora a gente pode voltar à parte do telhado. Vocês, novamente, me desculpa aí, foi erro meu aqui mesmo. Vou estar pegando, fazendo aqui de novo. Bom que até vai repetir o processo. Retângulo até a outra face e e em seguida, depois disso. Lembrando, né, que agora ela saiu azul. No nosso caso, a gente quer ela branca, então a gente tem que inverter faces, caso tenha ficado azul. E agora aqui, ponto 15 para cima, que agora vai dar certinho. Agora ficou tudo beleza. E aí a gente pode dar, né, não é obrigatório, mas a gente pode estar dando aqui a mesma cor para essa nossa face aqui. E aí beleza, a gente criou esse nosso fechamento e ele tá todo solto aqui. Então a gente vai estar criando um grupo com ele. A gente vai selecionar tudo, né, e tirar a seleção da casa de baixo e criar um grupo só com esse daqui. E aí agora, o grupo da casa em si, a gente pode criar aqui em desassociar, porque não é mais necessário, né? A gente já tem aqui separado. E aí fica aquela coisa, né? Beleza, Vitor. A gente tem aqui a laje agora. Aí agora fica aí até para vocês fácil de colocar. A gente tá colocando, vocês já podem, né? Tá colocando as lâmpadas e tudo mais. Mas aí é só um trabalho um pouco chato, porque geralmente você tem que trabalhar de cabeça para baixo, né? Com a câmera aqui, com todas as medidas. É, Mas aí, beleza. Numa casa onde eu teria só a laje, né? Geralmente a gente geralmente costuma, né? A puxar isso aqui para fora e fazer um murinho em cima para ficar um acabamento melhor. Nesse caso aqui a gente vai acabar ficando com uma linha, porque a gente tem um telhado que tampa isso aqui tudo, né? E como que a gente pode corrigir isso? Aí entra a nossa amiga borracha. Ela tem uma opção que, diferente do delete, que se eu só simplesmente entrasse dentro da seleção desse grupo, clicasse numa linha e deletasse, ela ia deletar a face, né? Junto, porque essa linha fecha. Só que com a ferramenta borracha, quando nós clicamos com o Shift, com ela selecionado, a gente acaba, o Shift não, desculpa, o Ctrl selecionado, a gente apaga a linha, mas não apaga a face. Deu pra entender? Beleza? Acho que sim, então.
É bem simples, tipo, você vai vir aqui, chegar numa face, clicar o Ctrl e tirar essa linha que tá. E vai dar aqui, ó, no caso aqui, ó. Só. E aí aqui ainda tá dando uma linha, porque a gente ainda tem que apagar a linha da parede, tá, pessoal? A gente tem que apagar tanto a linha do telhado quanto a linha da parede. Aqui meu programa destravar. E aqui entra no grupo, selecionar, faixa, e vou ir tirando aqui, bem tranquilo. E sempre com cuidado nessa área aqui. Porque, né, mesmo você tá clicando ali, você pode acabar apagando algo que você não quer. Então, não é, né? Bom evitar esses problemas, né? Como são só 4 lados, é muito difícil. Só apagar as linhas aqui. Aí agora eu vou estar saindo do grupo. Ainda tá com as linhas, porque agora a gente tem as linhas da parede. A gente teria que pegar aqui novamente a ferramenta do borracha, o, o Shift, o Ctrl selecionado, e vou estar clicando aqui, ó, e vou estar apagando todas essas linhas aqui. Mas como eu tô com o Shift selecionado, eu não apago a face, que seria fechada, né? A face continua ali. E aí a gente fica aqui com a nossa laje fechadinha. E vocês podem ver aqui, ó, que se eu vou estar mudando para a Untagged, eu posso agora desativar a face, que eu ainda vou ter o fechamento da minha parede aqui. Ela vai estar aqui, ó, tudo bonitinho. Mas aí fica no opcional, vou ter a face ou não. Porque é muito melhor do que você fazer a laje na própria lei de parede, porque aí você não fica. Porque quando você faz a laje na lei da parede, geralmente você quer só apagar a parte de cima pra você ter essa visão que nem a gente tá tendo aqui agora. Aí acaba apagando todas as paredes, não é algo legal. E, né, assim fica muito esteticamente mais bonito e funcionalmente dentro do programa mais bonito. Então, alguma dúvida, pessoal? Essa parte? Acho Eu só não consegui colocar a laje sem que parecesse as layers da planta embaixo. Não consegui de jeito nenhum. sem aparecer o que? Desculpa. As paredes, né? A demarcação da parede. Ah, não, mas ela acaba aparecendo. Mas você criou o grupo embaixo antes? Ah, então foi essa parte que eu perdi. É, Tinha que criar o grupo. você tinha que selecionar toda a casa, né? Tirando no meu caso aqui, eu vou estar tirando a laje aqui que já tá pronta, né? Eu selecionaria toda a casa, clicarei com direito e clicarei em criar grupo. Porque aí, tanto a casa iria interferir na laje, como a laje não iria interferir na casa. E depois que eu fizesse a laje, eu criaria um grupo na laje, que aí assim a laje seria um grupo, e aí eu poderia desfazer o grupo de baixo. Porque ter um grupo embaixo não é interessante por conta de que você tem que ficar mexendo, né, nas paredes aqui embaixo, onde eu colocar os móveis. Então é preferível ter o grupo como a laje, né? Então é só se desassociar depois. Isso é bem tranquilo. Deu pra fazer Não deu agora? certinho aqui. Deu sim. Beleza. Obrigada. Nada. Então, é 7h22, pessoal. Então, como a outra parte, eu não vou conseguir ensinar o telhado aqui, fechar o telhado. E também não dá mais tempo para pegar a bancada, tá? Então, eu acho que por hoje é só. Se tem mais alguma dúvida para estar falando, para estar esclarecendo. Se tiverem, pode falar aí nesse tempinho aí que a gente tem. Se não, boa noite para todo mundo e lembrem de estar mobiliando suas casas aí até terça que vem, né? Tirando a parte, caso alguém queira fazer a própria bancada, né? Tirando a parte da cozinha. Mas, mas é isso. É pra terça ou é pra quinta? Porque hoje é terça-feira, né? Eu vou deixar No caso. para terça que vem. Vou estar deixando Ah, entendi. a mobília uma semana por conta de que justamente, né?
Tenho a bancada que vai fazer para quem quer fazer a bancada, em vez de só utilizar uma pronta, ou utilizar a minha pronta que eu mandei, né? Tá fazendo ela do zero. Dá tempo, né? De estar mobiliando tudo da cozinha e tudo mais. Porque depois da bancada a gente mexe com o telhado, depois que mexer com o telhado, a nossa casa já vai estar pronta. Vai faltar mostrar opções de cena, de como tirar fotos. E eu vou estar ensinando vocês a tirar as fotos e tudo mais. E, e aí, quando eu ensinar a tirar as fotos, eu já vou pedir o trabalho de vocês, que eu vou falar certas fotos que vocês precisam tirar, são duas só, para dar nota no trabalho. E depois disso, se ainda sobrar um tempo, eu ensino escadas, né, que não pegou nessa casa, é uma casa plana. Mas do jeito que tá fluindo, a gente termina no máximo até terça-feira 22, né? Porque eu não vou comer o Natal de ninguém aí, porque quinta-feira é dia 24, né? Então eu não vou estar querendo. Desculpa, nem 24, acho que é 23. Mas não, é 24 mesmo, véspera de Natal. E antes, né, com até 22 fechado, todo mundo recebe os certificados, tudo bonitinho. E fecha o curso direitinho, tranquilo. Então, no mais é isso, pessoal. Eu vou estar subindo a aula, vou até parar a gravação aqui. Eu vou estar